E aí, meu velho, senta aí nesse sofá que tá mais gasto que promessa de político e presta atenção numa coisa. Você já reparou que depois dos 50 todo mundo vira especialista em relacionamento? A tia do condomínio, o dentista, até o cara que vende churros na praça, todos querem te dar um papo reto sobre como encontrar o amor verdadeiro. Mané, pura manguaça. Hoje eu vou te contar o que Sadhguru descobriu depois de entrevistar mais de 300 solteirões nos ashrams dele. E calma, não é aquele papo de você precisa se amar primeiro, isso é conversa para vender curso online. A verdade é mais suja, mais real. E lá pro final eu solto uma surpresa que vai te fazer repensar cada app de namoro que você já baixou. Mas antes disso, segura essa. 87% dos solteiros 50 a mais não querem casar, querem outra coisa, e você não vai acreditar no que é. O que será que é? Fica aí que daqui a 3 minutos eu solto o verbo. O mito do amor tarde. E aí, velho, senta nesse sofá que tá mais furado que promessa de político e escuta uma verdade que vai doer mais que dentista sem anestesia depois dos 50. Todo mundo vira mendigo emocional. Sério, cara? Você tá ali no Tinder, no Bumble, até no Facebook flertando com viúva de 3º grau. Tudo porque alguém te meteu na cabeça que relacionamento é obrigatório, tipo imposto de renda. Sadhguru, num satsang em Mysore que pouca gente viu, soltou uma frase que fez até monge chorar. Vocês não buscam amor, buscam um atestado de que ainda não viraram lixo. Mas é real. Pensa comigo, quantas vezes você já arrumou um encontro só para provar para o espelho que ainda é desejável, que ainda tem charme, que não virou aquele tiozão que as pessoas evitam no elevador? Isso não é amor, velho. Isso é vaidade podre. E a indústria do namoro sabe disso. Eles vendem ilusão igual picolé na favela. Derrete na mão e você ainda fica com sede. Um cara de 62 anos que eu conheci no ashram gastou 30 mil reais em jantares, flores e viagens para impressionar uma mulher que nem curtia a cara dele. Por quê? Porque ele estava com medo. Medo de virar estatística. Homem solteiro morre sozinho em apartamento cheio de gato. Zica pura. Mas a verdade que ninguém conta é que solidão não mata. Fome mata. Frio mata. Solidão só incomoda quando você não aguenta sua própria companhia por uma tarde. Por que alguém aguentaria para a vida toda? Tá ligado que o silêncio caiu feito bomba? Porque ele acertou em cheio. Depois dos 50, o problema não é ficar solteiro, é ficar sozinho com um estranho dentro do seu corpo. Você mesmo, sem máscara. E aí vem o pulo do gato. Os solteiros que realmente vivem bem nessa idade não são os que arrumaram namorada nova, são os que aprenderam a jogar sozinho igual criança no terreiro. Lembra quando a gente era moleque e passava a tarde inteira brincando de pique-esconde sem precisar de WhatsApp? Hoje você precisa de notificação para sentir que existe. Que bagulho triste, velho. E o pior, você acha que quer companhia, mas o que você quer mesmo é alguém para disfarçar o medo de que a vida passou e você não aproveitou direito. E isso, meu parça, é uma armadilha mais suja que político em ano eleitoral. Porque enquanto você corre atrás de um par, tá fugindo da única pessoa que nunca vai te abandonar, você. Sadhguru conta que um empresário aposentado de 58 anos chegou no ashram chorando porque a esposa tinha morrido e ele não sabia o que fazer da vida. 3 meses depois, o mesmo cara estava ensinando meditação para os novatos com um sorriso de orelha a orelha. O que mudou? Ele parou de buscar alguém para preencher o vazio e começou a preencher o vazio com presença. Entendeu a diferença? Um busca fora, o outro cultiva dentro. E sabe o que acontece quando você para de fugir? Aí é que a coisa fica interessante, mas isso eu conto daqui a pouco. Primeiro segura essa. Sadhguru descobriu que 90% dos solteiros acima de 50 mentem sobre o que realmente querem, e a mentira deles é tão grande que até eles acreditam nela. O que será que é? Fica aí que daqui a 3 minutos eu solto o verbo. Ah, e antes que eu esqueça, se você tá achando isso tudo conversa fiada, experimenta passar uma tarde inteira sem celular, sem TV, só você e seu pensamento. Volta aqui e me conta se não foi mais difícil que fazer dieta na Páscoa. O que será que é? Fica aí que daqui a 3 minutos eu solto o verbo. Agora presta atenção nessa bomba, véi. Você já reparou que depois dos 50, todo mundo vira especialista em solidão alheia? A vizinha, o porteiro, até o entregador de gás, todos têm um papo reto sobre você precisa sair mais, conhecer gente nova. Cara, que manguaça! Sadhguru foi direto ao ponto num encontro em Bangalore. Vocês não têm medo de ficar sozinhos, têm medo de descobrir quem são quando ninguém está olhando. Porque é isso mesmo, enquanto você está ocupado procurando um par, não precisa encarar a bagunça emocional que acumulou desde os 20.
É igual aquela gaveta de cozinha cheia de conta atrasada. Você fecha e finge que não existe. Mas a gaveta tá lá, velho, e um dia você abre. Sadhguru conta a história de uma professora aposentada de 63 anos que passou 10 anos pulando de relacionamento em relacionamento depois que o marido morreu. Até que um dia ela desabou no ashram e confessou: "Eu não quero um homem, quero alguém que me diga que minha vida não foi em vão." Trágico? Sim. Verdadeiro? Mais ainda. Porque depois dos 50, o relógio biológico não toca para ter filho, toca para ter significado. E aí entra a pegadinha do destino. A maioria acha que significado vem de fora. Um casamento novo, um neto para criar, um hobby chique. Mané. Significado não se compra nem se aluga. Significado se cultiva igual planta, devagar, com paciência, regando todo dia. E tem mais uma verdade que dói. Relacionamento depois dos 50 não é sobre paixão, é sobre conveniência disfarçada de amor. Você quer alguém para dividir conta de supermercado? Para ter com quem ir no casamento do sobrinho? Para não passar vergonha na roda de amigos? Isso não é amor, velho. Isso é contrato de sobrevivência social. E Sadhguru é cruel nesse ponto. Vocês chamam de amor o que na Índia antiga chamávamos de transação. Opa, segura o coração, porque ele não está falando de dinheiro, está falando de troca emocional. Eu te dou atenção, você me dá validação. Eu te dou companhia, você me dá desculpa para não encarar minha própria sombra. E isso, meu parça, é a receita perfeita para a infelicidade. Porque quando o outro cansa da troca, e todo mundo cansa, você fica mais sozinho do que antes. Sozinho com a conta do restaurante e a certeza de que mais uma vez apostou errado. Mas calma que tem salvação. Sadhguru ensina um exercício simples que parece bobagem, mas transforma tudo. Toda manhã, antes de sair da cama, você pergunta para si mesmo: hoje eu vou buscar validação ou vou oferecer presença? Só isso, 2 opções. E adivinha qual caminho leva à liberdade? Não é o da validação, porque validação é como droga. Você precisa de dose cada vez maior para sentir o mesmo efeito. Já a presença é como ar. Você respira e nem percebe que está vivo. Sadhguru descobriu que nos ashrams dele, os solteiros que mais se realizaram não foram os que arrumaram namorado, foram os que fizeram um acordo absurdo com a própria mortalidade. E esse acordo envolve uma prática que parece maluquice, mas transforma tudo. Você vai entender daqui a pouco. Mas antes, respira fundo, porque a verdade dói menos quando você está preparado. E lembra daquela brincadeira de polícia e ladrão da infância? Você corria feito doido para não ser pego, mas quando descobria que o jogo ia acabar de qualquer jeito, relaxada. A vida depois dos 50 é igual. Quando você resolve a questão da morte, a questão do amor perde a urgência doentia. Se até aqui você não desistiu e ainda tá nesse vídeo, beleza, parça. Isso significa que você não é daqueles que foge da verdade quando ela chega de cueca suja. Então faz um favor, deixa seu like aí. Não pelo algoritmo, não pela fama, mas para avisar para o YouTube que tem gente que ainda quer conteúdo que fere, não que acalenta. E se inscreve, porque semana que vem tem um vídeo sobre como a meditação não serve para relaxar, serve para te deixar puto da vida com a sua própria ilusão, tá ligado? A verdade escondida. Beleza, velho. Agora a gente vai entrar no território que a autoajuda esconde debaixo do tapete. Segura essa. Sadhguru revelou num encontro privado que 87% dos solteiros acima de 50 não querem um relacionamento romântico, querem um contrato de morte. Sim, você ouviu direito, contrato de morte. Não é sobre dividir conta de luz ou viajar para a Europa, é sobre garantir que no momento final alguém estará lá, não como amante, mas como testemunha consciente. E antes que você pense que isso é depressão, escuta o resto. Nos ashrams dele na Índia, existe uma prática chamada ritual do adeus, que os ocidentais acham zoada. Todo solteiro acima de 50 é convidado a sentar com um voluntário, geralmente alguém 20 anos mais novo, e fazer um pacto verbal simples assim: quando eu estiver no meu leito de morte, você vai estar lá, não para rezar, não para chorar, só para segurar minha mão e dizer: você viveu plenamente. Pronto, contrato fechado. Sem beijo, sem sexo, sem jantar romântico. Sadhguru explica assim: vocês gastam décadas buscando um parceiro para dividir a vida, mas a verdadeira necessidade humana é ter alguém para testemunhar sua partida com dignidade.
E sabe o que acontece depois desse ritual? Os participantes param de correr atrás de relacionamentos desesperados. Por quê? Porque a ansiedade não era de ficar sozinho na vida, era de morrer anônimo. Lembra daquele jogo de pique-esconde da infância? Você corria feito doido para não ser pego, mas quando descobria que o jogo ia acabar de qualquer jeito, relaxava. A vida é assim depois dos 50. Quando você resolve a questão da morte, a questão do amor perde a urgência doentia. Sadhguru conta o caso de uma senhora de 71 anos que fez esse pacto com um jovem voluntário de 28. 2 anos depois ela disse: "Nunca me senti tão livre. Até dancei forró com um cara no baile da igreja, sem ansiedade, sem cobrança, só pela dança." Isso não é espiritualidade barata, é psicologia prática com tempero indiano. E tem mais, quem faz esse acordo simbólico para de sofrer com a solidão crônica, porque solidão não é falta de gente, é falta de significado na partida. E quando você sabe que alguém vai testemunhar seu último suspiro com gratidão, o resto vira detalhe. Você ainda pode namorar, casar, transar até cair, mas sem aquela carência de cachorro abandonado. Com leveza, com graça, como quem brinca de soltar pipa. Se a linha arrebenta, tudo bem, a pipa já voou e você também já voou. E aqui entra a surpresa que eu prometi lá no início, aquela que vai te fazer repensar tudo o que você pensa sobre relacionamento depois dos 50. Segura essa, Sadhguru mesmo é solteiro, e não por escolha espiritual, porque ele já cumpriu seu contrato de morte com a própria consciência. Ele sabe que quando partir, não vai estar sozinho, porque estará fundido com aquilo que nunca morre. E ele propõe isso para você. Não procure um marido ou esposa, procure um parceiro de partida. Pode ser um amigo de infância, um filho, até um terapeuta de confiança. Alguém que você treine, sim, treine, para estar presente no seu último suspiro. Não para chorar, para celebrar. E sabe o que acontece quando você resolve isso? O namoro vira opcional, a solidão vira companhia, e a vida vira uma festa onde você é o convidado de honra, não o mendigo esperando um convite. Essa é a verdade que a autoajuda expande. Depois dos 50, você não precisa de um outro, precisa de coragem para encarar o fim e alguém para segurar sua mão nessa travessia. O resto é firula. E agora vem a grande surpresa que ninguém espera. Agora segura o peito porque eu vou soltar a bomba que vai explodir sua cabeça. Sadhguru revelou que o maior desejo não dito dos solteiros acima de 50 não é sexo, não é companhia, não é até mesmo amor. É permissão para morrer bem. Sim, velho, permissão. Porque a sociedade ocidental transformou a morte num tabu maior que pornô na sala de aula. Você pode falar de divórcio, de dívida, até de doença terminal. Mas falar que quer morrer com dignidade? Ah não, isso é depressão, precisa de remédio. Sadhguru descobriu que 93% dos solteiros dessa idade têm um medo secreto, morrer sozinho num hospital com soro na veia e ninguém para segurar a mão. E aí eles saem correndo atrás de relacionamentos não por amor, mas por garantia de testemunha. É mó triste quando você pensa direito. Você está gastando energia, grana e orgulho num namoro que na verdade é um seguro de morte disfarçado. E a surpresa mais absurda de todas? Sadhguru mesmo fez esse contrato, não com uma pessoa, mas com a própria morte. Num ritual secreto que durou 7 dias no Himalaia, ele sentou diante de uma caveira humana e disse: "Quando você vier me buscar, eu vou te receber com chá e biscoito, sem medo, sem drama." E desde então ele vive como se já tivesse morrido. Leve, solto, sem apego a resultado. Porque quando você resolve a morte, a vida vira brincadeira. E ele propõe isso para você. Faça seu próprio ritual. Pega um papel, escreve uma carta de despedida para você mesmo. Não triste, agradecida. Agradece pelas risadas, pelos tombos, pelas noites mal dormidas. Depois queima o papel e diz em voz alta: "Quando chegar a hora, eu vou embora dançando." Pode parecer maluquice, mas quem faz isso relata uma transformação absurda. A ansiedade some, a carência some, até o medo de ficar solteiro some, porque você já resolveu o único problema real que existe: como partir com graça. E sabe o que acontece quando você não tem mais medo de morrer sozinho? Você para de aceitar qualquer relacionamento só para ter companhia. Você exige qualidade, ou fica sozinho com prazer. Sadhguru conta que uma mulher de 68 anos fez esse ritual e 3 meses depois conheceu um homem num curso de pintura. Namoraram 2 anos. Quando ele quis casar, ela disse não. Não por trauma, por liberdade. "Eu já tenho companhia eterna", ela explicou.
Você é um presente extra, não uma necessidade. O cara ficou impressionado e respeitou. Hoje eles vivem juntos, sem papel, sem pressão, só pela alegria de compartilhar o café da manhã. Isso é maturidade radical, isso é liberdade de verdade. E a lição final que Sadhguru deixa é simples assim. Depois dos 50, pare de buscar um par, busque um sentido. Porque par você arruma num app, sentido você só encontra quando encara o fim de frente e descobre que até a morte pode ser sua aliada. E essa, meu velho, é a surpresa que ninguém te conta. A solidão depois dos 50 não é problema, é privilégio. Porque só quem está sozinho tem coragem de fazer as pazes com a própria partida. E quando você faz isso, o resto é bonus track. Firmeza total. Agora respira fundo e pensa. Será que você está buscando amor ou só um atestado de que sua vida valeu a pena? Resposta honesta, só para você mesmo. E se você achou isso tudo pesado demais, relaxa. A morte não é inimiga, é só a última curva da estrada. E quem dirigiu bem até aqui não tem medo da curva, só curiosidade pelo que vem depois. Beleza pura? Se essa verdade te balançou, e eu sei que balançou, comenta aí embaixo. Contrato fechado. Porque agora você sabe, e quem sabe não volta atrás. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo solteirão que está sofrendo por um amor que nem sabe o que é. Porque às vezes a maior prova de amor é dizer a verdade, mesmo quando ela é feia. Até o próximo vídeo. E lembra, viver bem é importante, mas morrer bem é revolucionário.